Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos o canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje nós vamos dedicar este vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos comentar sobre uma coisa que muita gente pergunta para mim e eu pensei em fazer esse vídeo justamente para dar uma pequena orientação, né? Não é tão simples, né? Mas a pergunta basicamente é folhas secas, né? Folhas de árvores e de outras plantas secas pode ser utilizado como substrato? Eu vou responder nesse vídeo, tá certo? Fique até o final, ok? Para vocês tirarem as suas conclusões. Então eu vou falar um pouquinho aqui, o embasamento um pouco mais técnico, tá? Para vocês confeccionarem seu próprio substrato, que é possível, tá certo? Fique até o final. Olha, muita gente comentando sobre as folhas secas, muita gente me enviando perguntas se pode fazer realmente isso ou não, qual o seu problema. Olha, eu vou tentar comentar aqui nesse vídeo, tá, de uma forma um pouco mais técnica, tá, a minha visão sobre isso, tá certo? Então, o grande problema de folhas secas, né, o grande problema das folhas secas, na minha visão, é porque ela é um conjunto de folhas de diversas espécies, tá certo? Então, dependendo da espécie, tá, tem a folha um pouco mais, seja um pouco mais dura, algumas folhas muito moles, tá certo? Isso vai ter problema na confecção de substrato? Sim, vai ter, tá certo? Principalmente uma coisa que poucos falam aqui, que é a durabilidade, né, dos materiais do substrato, ok? Então, essas que são pouco coriáceas, a durabilidade é muito pequena, tá? Então, o seu substrato ela vai, na verdade, ter um tempo de durabilidade menor com o cultivo de plantas, se for plantas de cultivo de longo tempo, né? Como é a rosa do deserto, orquídeas, bromélias e assim por diante. E com o tempo, esse material se degradando, né? O aspecto físico do substrato ela vai acabar, tá, entre aspas, se deteriorando, tá? Então, você vai ter que fazer essa substituição, tá, com um tempo, digamos assim, menor, tá? E isso pode ocorrer, digamos assim, numa necessidade, né, de você ficar fazendo essa substituição num tempo não muito adequado, curto espaço de tempo não adequado. Isso é muito complicado, pode prejudicar as plantas, sim. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Outro item também com relação a essas as folhas, né? Existem folhas, né, que não deveriam ser utilizadas como substrato, tá certo? Por exemplo, são as folhas dos pinos, né? Aquelas folhas fininhas, né? Que parecendo agulha. Esses tipos de folhas já é conhecida cientificamente a presença de substâncias que a gente chama até substâncias que impedem o crescimento e até mesmo de crescimento das raízes de outras plantas, tá certo? Então, não impede do pinus, mas impede de outras plantas, tá certo? Isso evitando a concorrência, esteja o pinus, né? Então, isso a própria planta produzindo substância nas folhas que impedem,
tá? A germinação e até mesmo o crescimento de outras plantas pode ser concorrente a elas, vocês estão entendendo? Então, existem, eu não conheço todas as folhas, as plantas, né? Mas devem existir outras plantas que façam a mesma coisa. Então, não é todas as folhas que a gente pode efetivamente utilizar, tá, para a produção de um substrato para outras plantas, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses itens, tá certo? E também é importante aqui a gente falar, tá certo, da pré-compostagem, né, da pré, entre aspas, fermentação dessas folhas antes de você utilizar como a parte do substrato. Muitas folhas, né, principalmente, elas têm, a gente chama de relação carbono e nitrogênio muito elevada, tá certo? E isso, com presença de adubo, ela começa a fermentar, ela começa a compostar, tá? E isso pode estar presente a sua planta no vaso, e isso pode danificar pela elevação da temperatura, pelo fato de estar fermentando, ok? Então a gente comenta sempre de fazer uma pré-compostagem desses materiais. E nessa pré-compostagem, se for materiais, folhas, tá? Digamos assim, muito fina, tá certo? De muito fácil degradação, né? Nessa compostagem, esse material vai perder em termos de volume, ok? Se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar aqui no izinho vários vídeos, tá certo? Relacionado, tá, a esses materiais que eu estou falando, tá certo? Mas precisa ter um conhecimento prévio. O pessoal comenta que tem muito vídeo comentando, o pessoal fazendo substrato, ok? Isso até é possível, né? Mas é bom um pequeno entendimento técnico do que vocês estejam fazendo, tá certo? Não é simplesmente você pegar um ou outro material, misturar e colocar nas plantas, né? Muita gente tem perdido plantas devido a esse fato. Okay? Eu e mais 3 agrônomos publicamos um livro recentemente, que é o livro Técnicas em Substratos, né, para a Agricultura. Mas é um livro de fácil entendimento para que todo mundo entenda o que está acontecendo, ok? Vale a pena, se vocês puderem, adquirir o livro e dar uma folheada, tá certo? Vale a pena mesmo. Como eu falei, eu tenho vários outros vídeos que eu falo de cada ponto que eu falei aqui separadamente. Se vocês puderem assistir, seria interessante. Nesse último ponto eu vou falar sobre doenças e pragas, tá certo? O fato de você triturar, secar, nem sempre você vai estar isento, tá? Você vai eliminar problema de pragas ou doenças, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse ponto, porque eu já perdi várias plantas devido à falha na esterilização ou mesmo utilizar sem a esterilização. E eu perdi muitas espécies de orquídeas e até mesmo plantas suculentas devido a esse problema, tá certo? Então, você tem que trabalhar, tá, o substrato também com relação à esterilização. Eu falo muito sobre isso. Eu vou deixar aqui também alguns vídeos, se vocês puderem assistir, tá? Tá tudo na seção, na playlist, né, de substrato. Se vocês puderem assistir, eu tenho certeza que vai ajudá-los, tá certo? Eu tentei falar nesse vídeo, né, quais as consequências de você principalmente não entender, tá, sobre os materiais que você está utilizando para fazer parte do seu substrato. Isso pode causar problemas sérios e você pode acabar perdendo as suas plantas, tá certo? Então, vocês têm que tomar cuidado com relação a esses pontos, tá certo? E qualquer dúvida, envie as suas perguntas para a gente que a gente responde, tá certo? Agora eu estou tendo muitas perguntas, tá? Eu não estou conseguindo atender no mesmo momento, mas na medida do possível a gente vai postando, tá, os vídeos aqui para vocês, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Se você aproveita a oportunidade para apresentar para vocês o livro
Plantas em vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. Que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, o Lar Torres de Melo é uma instituição que também precisam de muito da nossa ajuda. Ah, Qualquer donativo é interessante, é importante. Alimentos não perecíveis, roupas usadas, limpas, obviamente, tá? E tudo que vocês puderem doar, tá? Inclusive fralda geriátrica, que eles sempre estão precisando, tá certo? Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.